Vamos orar para o pregador aqui, gente. Jesus, te agradeço pela vida do teu filho e que através da vida dele, Senhor, ele venha pregar o seu verdadeiro evangelho, que ele venha ser um verdadeiro instrumento do Senhor, Pai. E que a gente venha escutar, ó Pai, não o que a gente queira, mas o que o Senhor tem para falar com a gente, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui e te agradeço, ó Pai. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Amém. Amém. Queria chamar as crianças aqui na frente para orar. Estenda suas mãos aqui para frente, para a gente orar. Senhor Deus e amado Pai, nessa noite nós gostaríamos de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Que o Senhor continue abençoando e cuidando da mente e o coração dessas crianças. Dê a elas uma vida digna, Deus. Dê a elas um motivo para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, Deus. Que elas sejam luz em todo lugar que elas forem, Senhor. Que elas sejam um arauto do Senhor nas casas delas, Deus. Livra elas do homem mau e de serem homens maus, Deus. Livra elas de toda ideologia, de tudo aquilo que afastaria elas do Senhor. Porque elas pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quem puder, abram suas Bíblias em Mateus 6, por favor. Hoje nós vamos falar sobre oração. E é assim, né? Quando você vai falar de um assunto que se fala muito, logo Satanás vem tentar roubar essa pregação de você antes dela começar. Já ouvi isso muitas vezes. Eu já sei sobre. Eu vi uma pregação do Nicodemos que fala, enfim. Deve ser melhor mesmo. Mas é porque eu percebi uma coisa. Não sei vocês, sabe? Mas quando uma coisa parece ser muito fácil, a gente negligencia. É tipo Chaves, sabe? Conta uma mais difícil, essa é muito fácil. Conta uma mais difícil, essa é muito fácil. Mas logo vai ver, a gente não sabe nem o fácil. E eu parei para pensar nisso. É essa nossa ideia de que o fácil a gente pode fazer depois, ou a gente pode fazer de qualquer jeito. Acontece muito. E acontece muito comigo, por isso que eu estou falando, sabe? Tenho N coisas para fazer. E a louça está lá para lavar, tem 3 dias, não tem? Está lá. Está lá. As panelas eu lavo, mas o fácil é meu, e o fácil eu faço. Uma demora, gente. Então, assim, o texto é velho, tem mais de 2000 anos, tá? Então, né? Ninguém descobriu ele hoje. Várias pregações maravilhosas sobre, e eu creio que, se o Espírito Santo me ajudar, vai ser mais uma delas. Amém? Mateus, a partir do versículo 5, Mateus 6, a partir do versículo 5, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Podem se assentar. Estou falando, bota o menino de slide para pregar, fica isso aí, ó. Mas amém, gente. Amém. Eu queria falar sobre isso porque é uma dúvida constante. As pessoas têm dúvida de o que significa, o que é, como é que é para orar, de que jeito que faz. E isso surgiu no Clube do Livro. A gente estava no Clube do Livro e o Caio, que não está aqui hoje, falou sobre a oração do Pai Nosso e isso abriu minha cabeça. Eu falei, cara, exatamente, a gente tem que falar sobre. Na CEP do ano passado, nós tivemos uma aula inteira sobre oração. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que vocês vão achar familiares, são coisas que eu falei na CEB. Mas são coisas que a gente precisa revisitar sempre, sempre. Amém? Vamos lá.
O Sermão da Montanha é um discurso onde Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, ditando os princípios de normatizar e ordenar a vida cristã. São como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que esse reino produz. Nós estamos falando do Sermão da Montanha, uma das coisas mais conhecidas na Bíblia. O Lucinho costuma dizer que se você pegar toda a Bíblia, jogar e ela se perdesse, tudo da Bíblia se perdesse, e não se perdesse o Sermão da Montanha, a gente tinha 90% de todo o Evangelho. Porque está ali, Jesus ensinando várias coisas, formas de conduta, de como um cristão deve ser, para ele ser realmente considerado um cristão. A gente tem que tomar muito cuidado com o Sermão da Montanha, tá? Porque se a gente não prestar atenção, a gente acaba achando que o Sermão da Montanha é Jesus falando como você faz para alcançar o céu. E não. Jesus está falando como um cristão é. E ele já alcançou o céu, ele é um cristão. Amém? John Stott diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Isso está no versículo 8, vocês voltam lá comigo? Versículo 8, não sejam iguais a ele. Eu gosto muito de pegar uma parte da Bíblia e destrinchar, porque às vezes a gente esquece algumas palavras, uns termos vai passando correndo, e assim vai. Vocês também devem se lembrar que essa passagem do Pai Nosso está em Lucas 11. Em Lucas 11, os discípulos pedem, mestre, nos ensina a orar. E Jesus recita a oração do Pai Nosso. Ou seja, tanto em Mateus quanto em Lucas, Jesus está ensinando aos seus discípulos a como orar. Isso é extremamente importante, tá? Mas para frente a gente vai entender que o Pai é nosso, ou seja, quem ora, ora ao Pai, a Deus. E, enfim, né? Nós vamos continuar aqui, tá? O reino de Cristo, que Cristo proclamou, deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos dos padrões do mundo. Ou seja, não sejam iguais a eles. Esse já é o nosso primeiro entendimento sobre o Sermão da Montanha. Jesus está querendo nos ensinar a não sermos como a gente era antes. Não é como era o mundo. As pessoas do mundo são assim. A gente também era. Então, que não sejamos iguais a eles. Vamos seguir no ponto a ponto, versículos 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. No versículo 5, Jesus condena não a oração pública, que era comum naquela época, mas aqueles que tinham a intenção de mostrar algum tipo de espiritualidade maior aos outros. A recompensa deles seria exatamente o reconhecimento humano acerca de sua espiritualidade, já que diante de Deus aquela oração não teria valia alguma. Eu fiz parte de vários projetos na praça, vários projetos, e várias pessoas já nos procuraram para falar sobre essa passagem aqui. Falaram, não, mas como que vocês fazem na praça? Como que vocês pregam na praça se Jesus está condenando isso? E não, Jesus não está condenando a pregação, a oração na praça, a oração em público. Jesus não está condenando o que vocês acabaram de fazer aqui agora, que foi se levantar em reverência à palavra. Jesus está condenando a falsa espiritualidade daqueles que gostavam de demonstrar que eram mais crentes por estarem orando. Eu vou contar, tá? Nós somos na Bahia. Tem que contar. E aí, estávamos em uma igreja e todo mundo teve oportunidade, né? Porque a igreja é oportunidade. E todo mundo, alguns oraram, outros cantaram e foi tudo muito bonito. E chegou a parte de um senhor lá, um moço. E o moço começou a cantar uma música e ele performava. E ele dava a volta. E ele ia lá na frente, ele voltava e tudo mais. Algumas pessoas vão falar assim, é o jeito dele de adorar. A resposta é, ele está aparecendo. O culto deve ser feito com ordem e decência. É isso que a Bíblia diz. Não, mas eu... É isso que a Bíblia diz. O culto racional, com ordem e decência. E na oração não é diferente. Você chama as pessoas para orar, você pode escolher ser o primeiro a orar, mas às vezes você percebe a palavra, a forma de falar. E aqui eu separei algumas perguntas sobre isso, para a gente não se perder. Vamos lá. Eu oro com mais frequência e mais fervor quando estou a sós com Deus ou quando estou em público? Minha oração pública é apenas o transbordar da minha oração particular?
A segunda pergunta é: será que o principal motivo de não termos mais orações atendidas é que estamos menos preocupados em apresentar nossos pedidos a Deus do que em nos mostrar diante dos outros? E a terceira pergunta: em que penso quando estou orando em público? Será que fico tão ocupado tentando encontrar expressões para agradar os outros irmãos presentes que não concentro minha atenção em Deus e nem me dou conta de sua presença, apesar de ser a Ele que supostamente minhas orações se dirigem? Isso não são acusações, isso são coisas que eu passei. Eu passei por isso. Na hora de orar em público, estava todo mundo numa rodinha e falava assim: vamos orar? Eu falava: não vou não. E por que eu não queria orar? Eu orava com Deus normal, sozinho em casa. Mas por quê? Porque as pessoas me ensinaram que para orar você tinha que orar bonito. Você tinha que saber orar, tinha uma fórmula. Eu lembro de uma célula que nós fomos tocar uma vez. A gente ia tocar toda quinta-feira nessa célula. Eu nem sei de que igreja que era, gente. A gente só ia. O povo chamou, ela falou assim: nós vamos. É Jesus, nós vamos. E aí, tinha um menino que ele era muito mais novo que eu, e ele começava a orar: inefável Deus, e glorioso, e grandíssimo, e começava, meu filho, e eu ficava na oração assim: Jesus, esse cara, ele deve ser ouvido de primeira, assim, o Senhor deve pegar a oração dele e falar assim: calma, anjo, calma, guerra na Síria, meu menino está orando, que o negócio era bonito, senhor. E ele falava. Na quinta célula que eu fui, eu já não estava aguentando mais. Falei: nossa, Deus deve estar cansado também, que eu não estou aguentando. Ele falava, eu ficava assim: nossa, inefável. Inefável, sabe? E assim, a gente ia. E aí, teve uma vez que, para encerrar, pediram para um dos meninos que ia com a gente para orar. Pô, gente, eu lembro disso, que foi o Bruninho. E aí, da assim: Senhor, o Senhor é da hora demais, Jesus. Nunca mais não foi chamado. Nunca mais chamaram a gente. Eu não sei porquê, não, mas nunca mais chamaram a gente. Jesus continua seu discurso ensinando que, ao invés de querer se mostrar, a verdadeira oração é feita quando estamos mais interessados em fazer com que Deus nos ouça. E a nossa recompensa nisso é que Ele nos ouve. Eu ouvi isso uma vez e não saiu do meu coração. Se Jesus disse que nos ouviria orarmos, por que a gente não ora? Já é a maior recompensa de todos. O maior do universo te ouve. Isso é um negócio assim: se você parasse para pensar, você não parava de orar. É porque às vezes a gente aprendeu com os outros as coisas. O evangelho a gente aprende com os outros, sabe? Eu aprendi que Jesus ele multiplicou pães e peixe. Eu aprendi que Jesus andou sobre as águas. Você leu sobre Jesus? Você sabe quem Jesus é? Você quis saber? Você procurou saber? Não, você conhece. Sim, sabe? Hoje, principalmente hoje, na era da internet, onde todo mundo é mestre em tudo e não sabe de nada. É mestre em tudo. Gente, o que mais tem é jovem comunista, porque é burro. É só isso. Tem outra desculpa, não é burro. Mas sabe de tudo. Eu estava conversando isso com um colega meu hoje, falando com ele: cara, é engraçado como essas pessoas têm uma forte certeza, mas elas não gostam de ser questionadas. Por quê? É de papel. É de papelão. Não, que eu sou, porque eu faço, eu aconteço, é isso, essa é a verdade. Tá bom, mas por quê? Aí começa a chorar. Você está me oprimindo. Não, eu estou te perguntando. Por que você crê no que você crê? Machista. Enfim, né? Enfim. Oh, Jesus. Jesus insiste em que o melhor meio de vencer esse mal é se dedicar à oração a sós. Vamos continuar? Mas quando vocês orarem, versículo 6, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Sabe qual que é a maior arma contra o seu ego, contra querer aparecer? Se esconder. É a maior arma. Se esconder. Assim, o seu pai, que o vê o que faz em secreto, o recompensará. E uma das maiores recompensas é ele nos ouvir. Isso, cara, isso tira o peso de você da oração. Quando eu entendi que a maior resposta de Deus é ele me ouvir, eu parei de tentar usar a palavra para convencer ele. E esse é o maior problema de você querer orar para aparecer. Você vai tentando convencer. Você convence as pessoas que você ora bem, você convence sei lá, você vai convencendo os anjos, não sei, vai convencendo o povo, mas Jesus, Deus quer um coração sincero, gente. E esse é o início, para a gente entender a linha de raciocínio de Jesus, tá? Aonde ele está querendo chegar com o Pai Nosso. Não é só chegar no Pai Nosso. Não, nós vamos começar. Vamos primeiro falar contra você tentar repetir as coisas e contra você tentar falar demais, porque, né? Enfim. E aí nós entramos no versículo 7, que eu estou me adiantando, que diz: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Chamamos isso de verborragia, uso excessivo de palavras, de muita influência para dizer coisas de pouco ou nenhum sentido ou importância.
Na internet ficou famoso o termo prolixo. Uma pessoa prolixa é uma pessoa que fala, mas ela não chega em lugar nenhum. Ela vai falando. E ela fala, ela usa a palavra, ela vai usando termos, você vai ficando bolado, falando assim, tá certo. Porque, não sei, eu não entendi metade, deve estar certo. Mas, na verdade, ele não falou nada. E quantas vezes a gente foi ensinado a orar assim, vai falando, ó Santíssimo, ó Gloriosíssimo, e vai. Igual o inefável. Gente, o inefável, a primeira vez que eu ouvi, eu tive que pesquisar. Falei, o que é isso, gente? Inefável é aquilo que não tem explicação, tá? Sei que vocês iam pesquisar, mas enfim. Mas eu entendo que a gente tem que tomar cuidado com isso. Com a forma com que nós queremos mostrar a oração. Cara, eu lembro de Davi. Davi é um cara que ele é desesperado por Deus. Desesperado pela presença de Deus. Quando ele peca, ele não tem assim mas porém, não, ele rasga a veste e fala assim, nós, pequei contra o céu e contra o Senhor. Mais ninguém, não. Eu não sou digno de nada, não, mas me perdoa. Todos os salmos de Davi, de perdão, de alegria, são isso, não tem aquela enrolação, não. Quando ele fala que Deus é grande, você fala assim, verdade. Porque não está enrolando. Não é meias palavras. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é onipotente. Você fala assim, esse cara está sentindo o que ele está pregando, o que ele está falando, o que ele está escrevendo. Mas quando a pessoa começa a falar demais, você fala assim, gente do céu, está bonito, mas não sei, eu não sei. E muito disso vem do nosso ego, de querer mostrar que sabemos fazer, que entendemos sobre. Sabe, você aprende uma palavra bonita, você quer falar toda hora. Para quê, gente? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso na oração. Nós estamos diante de um Deus que conhece aquilo que nós vamos falar antes mesmo de nós falarmos. Para que enrolar? Para que gastar tempo? O problema é que a gente não se conhece. Eu já falei isso com alguns amigos meus. A gente precisa se conhecer. Se você se conhece, você fala assim, opa, peraí, eu estou exagerando. Então eu vou dar um para trás. Se a gente se conhecesse, a gente saberia que o ego, ele precisa só de uma fresta para fazer a festa. Ó, até rimou. Mas ele só precisa de uma frestinha. Um nada. Você está aqui, cara, não gosto de aparecer, não gosto de glória, não. Calma. Você ainda não recebeu glória. Você não gosta. Calma. Espera uns 6 meses cantando bem aqui, vamos ver se a glória não vem. Se a vontade de mostrar um repertório melhor, uma fórmula melhor não vem. Deixa as pessoas começarem a elogiar as pregações, vamos ver se no meio delas você vai saindo da Bíblia e fala assim, não, o pessoal está elogiando minhas piadas, vamos colocar umas piadas a mais. Cara, a gente tem que se conhecer. Lutero fala do homem do espelho, seu pior inimigo, o homem do espelho. A gente precisa lembrar disso. A gente tem que se esquecer que os outros são nossos inimigos. Nós vamos falar disso aqui, eu estou só me adiantando que eu li o Pai Nosso 1 zilhão de vezes essa semana. Está tudo na cabeça. Mas a gente precisa se esquecer de olhar para os lados, de olhar para frente. Falar, cara, Deus, o problema está comigo, sou eu. E essa eu acho que é a parte mais difícil do cristianismo, não do cristão. Tá? Nós vamos descobrir aqui que o cristão não tem dificuldade com isso, mas o cristianismo, a parte mais complicada é essa. Por isso que o mundo não nos aceita. E por isso que quando a gente está no mundo, a gente não aceita esse cristianismo, que é uma renúncia que não faz sentido para nós. O mundo todo me trata mal, eu não posso me amar, não deve se amar. Isso é perigoso para você. Isso é difícil de saber, isso é difícil de entender, isso é difícil de digerir. Tá? Mas vamos continuar, nós estamos falando de oração, né? Existia um ditado entre os judeus que dizia, todo aquele que multiplica oração é ouvida. Isso, além de diminuir a força do que está sendo falado na oração, torna ela um conjunto de palavras sem sentido. Outra questão é que Jesus está denunciando aqui o sincretismo. Gente, guarda essa palavra que você como cristão vai usar muito, ou vai ouvir muito. Sincretismo. Sincretismo. O sincretismo é quando a gente pega algo de outra religião e traz para a nossa. Aqui, Jesus está falando, olha para você ver. Quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. A gente tem um péssimo hábito de olhar para as outras religiões, de olhar para as outras coisas e juntar com a nossa, assim, ó. Aí vai fazendo um Lego de Jesus. Não, eu creio no Evangelho, eu creio na Bíblia, e semana que vem eu vou naquela pastora que revela. Você tem um problema aí. Você está indo atrás de revelação. A Bíblia fala que ela é suficiente. Você tem um problema aí. Não, mas, cara, Dani estava me contando isso. Um espírita, um ator espírita, eu vi isso hoje também, postou um vídeo revoltado com os católicos. Falando, cara, vocês se dizem católicos, vocês odeiam todas as religiões, vocês falam que todo mundo vai para o inferno, mas quando seu filho está passando problema, você leva na benzedeira. E, cara, ele está certo. Ele está certo.
Nossa religião é a única que salva, ponto. Não é a Missão Ágape que é a única que salva. A religião cristã, a religião pautada na Bíblia é a única que salva. E nós vamos procurar as coisas lá fora. Em outras religiões, cara, se você soubesse, e eu já parei para pensar nisso, tá? Se você soubesse o tanto de coisa que nós aprendemos de religião de matriz africana, você ficava doido. Você ficava doido. Maldição hereditária, objeto amaldiçoado. Isso é anime. Nada mais. Isso é outra religião, gente. Nós precisamos pautar no que a Bíblia diz. Gente, Jesus é o único que salva, é o único que cura, é o único que liberta. Vamos fazer um curso de libertação? Para quê? A palavra não liberta? Liberta, mas... Olha, outra religião, gente. Sincretismo religioso. A gente precisa fugir disso. E, cara, não é vergonha ter vivido isso por anos e abandonar. Eu fiz isso. Quantas coisas eu descobri na palavra e falei assim, então não está certo não. Vamos mudar, ué. Vamos mudar. Ah, não, mas eu não sabia. Ótimo, agora você sabe, vamos mudar. A gente precisa parar de pegar coisa lá fora. E aí você fala assim, é só na questão espiritual? Não, na questão carnal também. Nós temos as igrejas da parede preta para não deixar de mentir. É isso que acontece. Cara, vamos pegar as coisas de fora. Não precisa ser outras religiões, não. Isso é um sincretismo também, com o mundo. É você pegar atributos do mundo e falar assim, aqui não é suficiente. A palavra de Deus não chama a atenção de jovem. Não tem que chamar a atenção de jovem nenhum, não, gente. Não tem, não. Ah, eu não quero saber do evangelho, que eu estou muito novo. Não pode fazer nada, não, gente. Não, agora vamos encher. Cara, sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu estava vendo, a gente estava vendo um corte do menino falando muita besteira, mas ele falou sobre a realidade dos Estados Unidos, e a realidade abre o culto, uma banda que não é cristã, abre o culto com várias músicas, nesse culto tem McDonald's para todo mundo, e na hora da palavra, um vira para o lado, outro vira para o outro, vai bater papo. Está aí a resposta, gente, de pegar as coisas do mundo para atrair o jovem. Você vai atrair o jovem para onde? Para onde? Se o evangelho não é atraente, tchau e benção, irmão. Quem sabe outro dia, se der tempo. Quem sabe? A gente precisa pensar nessas coisas. O reverendo Frank Brito vai nos lembrar que não temos nada a aprender com outras religiões. Pelo contrário, devemos nos atentar ao que Jesus nos ensinou acerca da oração. Jesus. Ah, está dando tudo errado na minha casa. Será que foi o móvel que eu comprei? O que Jesus diz? Ah, eu não sinto que a minha oração está fluindo, eu preciso da oração mais forte. O que a Bíblia diz? É por causa disso que a gente vai criando gurus na fé. Fulano tem uma oração poderosa. Deus ouve ciclano como ninguém. Então Deus é seu favorito e a Bíblia está errada. É isso. Não, vou chamar o pastor aqui porque só ele pode resolver. Nós estamos com um problema. Ou um problema de falta de fé seu, ou um problema de falta de cristianismo seu. Por isso que o capeta está dançando na sua casa. Ou a mentalidade errada de sempre se apegar à fé de alguém. Cara, criar muleta nunca é a solução. É mais fácil, estou sendo sincero com vocês, é mais fácil você criar uma muleta. Mas assim, a dificuldade é sair depois dela. É muito difícil. Quando eu converti, eu tive amigos que me ensinaram o evangelho e que até hoje me ensinam. Até hoje me ensinam. Tudo que eu tenho de pergunta e tudo mais. Mas eu quis andar com minhas próprias pernas. Eu falei, cara, não dá. Você ficar seguindo os outros, não, velho. Que se um dia cair, eu caio junto. É o que acontece em várias igrejas. Nossa, você viu o pastor fulano? Nossa, adulterou. Saiu um tanto de membro. Já não era nem para estar lá, esses membros. Não era. Estavam todo mundo escorado no pastor. Simples assim. Eu não confio mais na igreja, porque me fizeram muito mal. Você se apegou a homem. Acontece, gente. Acontece. A gente precisa tomar cuidado com isso. A oração deve ser feita com entendimento, principalmente porque, versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Está aí a resposta. Gente, como que eu devo orar? Não, você não está entendendo. Você deve orar. Ponto. Primeiro você deve orar. Aí você vai orando, até você aprender a orar. Pronto. Eu lembro de uma frase que fala assim também. Eu sei que eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Convém ao cristão sempre orar, em todo momento. Quando eu me converti de verdade, há uns 7 anos atrás, e 7 anos já tem uns tempos que eu falo 7 anos, mas eu parei de contar. Mas eu lembro que a primeira diferença que eu senti foi na minha oração. Foi a primeira coisa. A gente tinha um culto todo domingo, toda segunda de noite, 1 hora de oração na igreja. E aquela segunda estava diferente. Eu me converti numa segunda, tá?
E aí deu a volta, assim, na outra segunda estava diferente, o clima estava diferente, eu não sei. No final, todo mundo deu as mãos, fez uma roda, e o pessoal geralmente era assim, todo mundo já estava uns chorando, uns mais para lá do que para cá, e a gente fechava o olho e esperava alguém orar. Dessa vez eu peguei a mão de um irmão, peguei a mão de outro e falei assim, eu posso orar? Posso orar? E eu senti uma paz tão grande ao orar. Eu lembrei das vidas de cada um que estava ali. Não era só, Jesus, abençoa fulano. Não, eu me importei. Eu lembro desse sentimento. Esse sentimento não saiu de mim. Eu oro por essas pessoas até hoje. Eu lembro desse ciclo de oração. Foi o primeiro ciclo de oração onde eu orei de verdade. Eu lembro, falei, Jesus, a família, a vida. E, cara, foi maravilhoso. Eu saí de lá falando assim, eu orei. Hoje eu orei. Porque eu orei para quem interessava. Eu não lembro quais foram as palavras, eu não lembro quem estava de olho aberto, eu não lembro. Eu lembro que eu orei. Eu estava conversando com meu pai, assim, numa calma que, assim, se eles não tivessem me cutucado, nós ia orar. Até hoje eu estava lá orando. De tão bom que estava. Porque eu tinha entendido o que era oração. Essa igreja que eu frequentava era uma igreja de jejum, uma igreja de oração, e eu estava em tudo. Por que aquela foi diferente? Porque eu não estava fazendo para os homens. Não estava. Eu percebi isso. E nós estamos só no começo. Outro ponto contra a repetição é que no versículo 9 Jesus diz, vocês não devem orar. Jesus diz, vocês devem orar assim. Vamos lá no versículo 9? Vocês orem assim. Ele não disse, é isso que vocês devem orar. Não, orem assim. E aí já respondemos uma pergunta muito grande. A oração do Pai Nosso deve ser repetida? Não. É pecado repetir a oração do Pai Nosso? Não. Não é pecado. Todo futebol, o pessoal junta e ora o Pai Nosso. Amém. Você orou com entendimento, está tudo bem. Está tudo bom. Só que ficar repetindo o Pai Nosso toda vez não faz sentido. Ela perde o sentido da palavra, perde a força da palavra. A gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Força da palavra. Eu já parei para pensar nisso uma vez. Quando você fala muito de uma coisa só, isso vai ficando maçante. E ela vai perdendo o significado. Você fala a mesma coisa para o seu menino, uma hora ele não te ouve mais, você está falando a mesma coisa. Ele já sabe o que é. Ah, já sei, pai. Ah, já sei. Ele vai perdendo peso, você vai ficando com raiva, fala assim, nossa, esse menino não me respeita. Mas você fala a mesma coisa, você grita pela mesma coisa. Gente, você vai conversar com o menino na salinha, fala isso, né? Mesma coisa, mesma coisa. Complicado. E aí nós chegamos na nossa oração modelo. A oração do Pai Nosso é chamada de oração modelo. É o modelo pelo qual nós devemos guiar a nossa oração. Você precisa seguir esse modelo todas as vezes? É bom. Mas às vezes, né, a oraçãozinha rápida ali, Jesus abençoa nós, amém. Seu Pai sabe. Nós temos essa liberdade, graças a Deus. Mas a gente não pode fazer, como Paulo diz, da liberdade libertinagem. E essa é uma coisa que eu me cobro muito. A gente não tem tempo. Vamos brincar. Vamos fingir. Nós não temos tempo, tá, gente? Não é verdade? Nós não temos tempo, beleza. É mentira. Gente, é uma mentira descabida isso, mas tá. Nós não temos tempo. Então a gente ora de qualquer forma. E eu me cobro muito, cara, de ter um tempo para orar. Ah, mas meu dia é corrido, cara. Se você acordar um tiquinho mais cedo, um pouquinho mais, ou dormir um pouquinho mais tarde, para orar, cara. Não é para outra coisa. Não é para você assistir um filme. Não é para mais nada. É para você orar. O nome disso é prioridade. E é um negócio que é muito difícil de fazer. Porque, de novo, oração é uma coisa fácil. Ah, já sei, gente. Para que falar de oração? Eu já sei. Se soubesse, Jesus não tinha escrito, nós não precisávamos ficar falando sempre. Se Jesus escreveu, para nós falar sempre, para a gente lembrar sempre, para a gente orar sempre. Amém? Vamos lá. Jesus prepara um caminho antes de ensinar aos seus discípulos como orar. Eles agora devem entender que a oração que eles estão prestes a aprender não deve ser feita com o intuito de serem vistos e reconhecidos pelos outros, nem deve ser repetida de forma vã, e deve ser um modelo pelo qual eles devem se guiar ao orarem. Está aí a explicação do Pai Nosso. É uma oração modelo, onde a gente, antes de tudo, não deve se aparecer para os outros e nem deve ficar repetindo demais. Amém? Então vamos passar para as partes, pouquinho a pouquinho. Vamos começar com o nome da oração. Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus começa orando assim, né? Pai Nosso. Chamar Deus de Pai não era comum naquele tempo. Jesus, além de começar a oração com um ar de intimidade muito grande ao fazer isso, também está restringindo a oração aos filhos de Deus. Gente, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 8:14. Jesus demonstra...
Romanos, capítulo 8, versículo 14 até o 17. No mundo existem duas famílias, e essa daqui é a primeira. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Essa é a primeira família no mundo, a família dos filhos de Deus, amém? E eu vou passar para a segunda família, que está em João 8. João 8, a partir do 38. Gente, olha isso aqui, ó. Por favor. Jesus diz: eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo, de novo Jesus falando, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não só pegou a verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Duas famílias: os filhos de Deus e os filhos do diabo. É por isso que Jesus começa com um Pai Nosso. Ambos os grupos têm uma coisa em comum: os membros de cada família fazem a vontade do seu respectivo pai. Quando oramos, nos achegamos a Deus como membros de uma família, uma comunidade de santo, Pai Nosso. Nunca se esqueçam disso. O Pai é nosso, o pão é nosso. São as nossas ofensas perdoadas. Como família, como corpo. Jesus, no Pai Nosso, Ele já explicou. Nós fazemos parte de uma família, de um corpo, e é a família de Deus. A oração é para crente. Crente. E isso é muito importante, por quê? Porque quando não crente está orando, não faz o menor sentido. O menor sentido. Descrente orar é a mesma coisa de descrente casar. Não faz sentido. Não foi feito para eles. Quando eu era do mundo, Deus me ouvia? Não. Eu não era filho do Pai. Eu servia ao meu pai, o diabo. A gente tem que entender isso. Porque, às vezes, gente, nós precisamos aprender como o diabo trabalha. Às vezes, nós achamos que porque a gente não mata, porque a gente não rouba, porque a gente não faz coisa pesada, nós estamos bem. Jesus vai ter uma porta para aqueles que foram santos, e é só 10, porque é impossível ser santo, e vai ter uma portinha assim, porque ele vai ter que aceitar nós do jeito que nós somos. Aí vai um monte de gente para lá, porque Deus fala assim, para encher o céu um pouquinho, né, que está muito vazio. Não é assim que acontece, cara. Não é assim que acontece. Deus tem a sua igreja está guardada, a sua igreja é santa, imaculada. Se não está acontecendo no nosso meio, é porque nós não fazemos parte dela, é só isso. Isso é perigoso. Achar que Jesus vai aceitar a gente do jeito que está, da forma que está. Hoje eu vi, gente, um debate entre o César Cavalcante e um pastor inclusivo. É isso, eu não vou comentar mais nada não, é isso que eu vi. É isso que eu vi, eu falei, não vou comentar mesmo não vou mesmo. Oh, Jesus. E aí ele continua: Pai nosso que estás no céu. Demonstra a grandeza e infinitude de Deus diante de nós. Nos achegamos perto de um Deus que não pode ser contido em um lugar. Isso mostra quem somos e a quem estamos nos dirigindo a oração. A Deus. Pai nosso que estás no céu. O Senhor é tão grande, tão infinito, está no céu. Então, gente, se eu pudesse sentar e parar aqui e ficar só repetindo assim: Pai nosso está no céu.
Pai nosso que está no céu. Porque Ele é muito maravilhoso. Um Deus tão grande se fazer pai no meio de nós, se fazer próximo de nós. Isso é muito grande. E é uma grandeza que eu não consigo sentir direito, eu não consigo passar direito, vocês não conseguem receber direito, e nós vamos passar a eternidade inteira tentando entender. O Lucinho, ele costuma fazer uma analogia de um pássaro que pega um pedaço de pano e todo dia ele passa uma vez por dia no topo do Everest. Quando ele conseguir secar o Everest, a gente começa a entender o que é a eternidade, o tamanho de Deus. Esse é um nível de magnitude de um Deus tão grande que é nosso Pai. Cara, é maravilhoso. E ele continua: santificado seja o teu nome. Nadab e Abiú lançaram fogo estranho para o altar do Senhor e foram mortos. Está em Levíticos 10. Deus é santo e deve ser tratado como tal. Ele não implora por respeito nessa passagem. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é uma expressão do que Ele é. Por isso a importância do zelo com a santidade do seu nome. Se tivéssemos consciência plena disso, e se os cristãos orassem entendendo a santidade de Deus, o avivamento e a reforma que tanto sonhamos aconteceria imediatamente. Tudo em nossa vida seria afetado por essa verdade. Santificado seja o teu nome. Cara, lê o Antigo Testamento e você vai ver o zelo que Deus tem pelo próprio nome dele. Um povo rebelde, um povo que não quer a Deus, e Deus fala assim: eu vou fazer pelo meu nome. Não é porque vocês são bons, não é porque vocês merecem. O pastor Deus falou sobre isso no domingo. Não é por nada disso. Se você está achando, assim como eu já achei, que você está aqui hoje, separado como está, porque Deus viu bondade em você, está enganado. Não tem nada que a gente possa oferecer para Deus em troca do que Ele fez. Ele é soberano. Ele nos ama por Ele mesmo, pelo nome dEle, pelo zelo pelo nome dEle. Ou seja, santificado. Santo é o nome do Senhor. E Ele não é santo. Isso a gente tem que tomar cuidado para entender. O nome de Deus não é santo porque nós o santificamos. Não. Santo, santificado é o seu nome, não é assim, nós santificamos o seu nome, Deus. Não. Gente, está querendo dizer, santo é o seu nome. Ou seja, independente de o glorificarmos ou não, o nome dele é santo. Isso é gigantesco. E nós estamos só na segunda parte, do início da oração modelo. O zelo pela santidade do nome de Deus. O reconhecimento de que você não está orando a qualquer um. E sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas usam isso da forma errada. O nome de Deus é santo, então não pode short em cima do altar. O nome de Deus é santo, então você não pode cortar o cabelo do jeito que você está. Cara, eu já vi uma pessoa pregar no altar assim. Diante de um juiz, você pode ficar de boné? Não, e diante de Deus? Aí é bonito, você vê só assim, bonito, mas não faz sentido nenhum. Tem um pregador que eu gosto muito que fala ele fala desse jeito: eu nunca li a minha Bíblia sem camisa. Vai ficando, né? Tipo assim, com doido você só concorda, assim, é verdade, né? Sem camisa. Algumas outras pessoas vão falar, porque o nome de Deus é santo, você tem que tomar cuidado com as suas vestes. Gente, pelo amor de Deus, é maior do que isso. Tem isso? Tem. Toma cuidado com suas vestes, toma cuidado com a forma como você se porta, tem isso, mas é muito maior do que isso. Honrar a santidade de Deus vai muito além do que isso. É você ter ciência de que o culto é para Ele. Então a gente não devia ficar olhando tanto para os lados. A gente tem que entender a importância do culto público. Pô, se Deus é santo, se santo é o nome do Senhor, por que eu estou cantando com essa boca murcha? O Senhor é grande, é poderoso. Gente, eu já fiz isso demais. Você vai cantando, e as palavras vão saindo, quando você se vê por si, você cantou 10 besteiras, 7 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e está aí. Cara, eu queria fazer isso um dia. Aqui não dá não, porque o povo é esperto. Mas juntar num lugar grande assim, e tá cantando no final, lançar uma Ave Maria, e vamos ver quem pega. E pega a galera, com toda certeza. É falta de atenção. E aí você fala assim, nossa, as pessoas são terríveis. Não, gente, de novo, nós precisamos nos conhecer. Eu sei que se eu não estiver prestando atenção no culto, eu vou voar, velho. Eu me conheço. Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. Eu estou olhando para mim, eu não estou olhando assim, gente, olha como que as pessoas são. Eu tenho que tomar cuidado o tempo todo. Quantas vezes eu tenho que falar comigo mesmo assim, opa, volta. Você não está entendendo nada do que você está falando. Você está doido? Quantas vezes eu já tive que fazer isso comigo, eu faço comigo até hoje, eu não posso descansar, não. Se eu descansar, o velho homem, meu filho, volta, opa.
O culto foi meu hoje, eu que fiz, eu que estava. É difícil, a gente tem que olhar para nós. Toda vez que um pregador, vocês ouvirem um pregador ou um pastor falando sobre os erros e tudo mais, pega para você, cara. A gente tem que olhar para dentro. Porque a gente tem muito disso, eu tenho muito disso. Continuando, versículo 10. Venha o teu reino. Nossa, Pai. Gente, eu empolgo porque é muito legal. Venha o teu reino. Um tema central nas Escrituras é o reino de Deus. Jesus veio como cumprimento da mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus fala isso quando os caras estão falando que ele faz a Beelzebu, e ele fala assim: se eu falo pelo reino de Cristo, então pelo reino de Deus, então é chegado o reino de Deus. Jesus traz o reino. Ou seja, a oração venha ao teu reino é pedir para que o reino dos céus venha até nós. Todos os sermão do monte giram em torno do reino de Deus. Cristo se assentou exaltado à direita de Deus e reina. Embora esse reino seja um fato estabelecido, é invisível para o mundo que vivemos. No céu não tem isso. Vocês já pararam para pensar? Aqui nós não temos muito a visão de como é o reino de Deus, de como ele está avançando. A gente não tem a visão ampla de tudo. No céu não resta dúvidas que o reino dos céus existe, que ele reina, que ele está avançando. Não tem dúvida lá. E é por isso que nós oramos: venha o teu reino. Que a realidade do reino de Deus nos céus, assim na terra como nos céus, venha e faça parte do nosso dia a dia. Que nós possamos compreender o reino de Deus e o avanço do reino de Deus em tudo que a gente fizer. Ah, como que faz isso? É simples. Entra num lugar e fala assim: e aí, Jesus, quem nós vamos arrumar hoje? O que o Senhor quer? Não é possível que o Senhor está me mandando para esse emprego só para trabalhar. Não é possível. Não é possível que o Senhor me dê esses amigos só para eu não ficar sozinho. Não é possível. Não é possível, Deus, que o Senhor me dê um casamento só para eu agarrar na minha mulher assim e nós embolar e ficar dentro de casa. Não é possível. Não é possível. Não é possível que os meus filhos sejam só para nós ficar apertando eles, até eles crescer. Não é possível. Assim na terra como no céu, Jesus. Que o teu reino venha. E aí, no meio do assim na terra como no céu, e o teu reino vem, existe o seja feita a sua vontade. Gente, pensa num negócio que causa problema. Quando você pega o termo, seja feita a sua vontade, a gente, mente caída, pensa assim: nós estamos falando para Deus assim, faz a sua vontade. E Deus não precisa de nós para fazer a vontade dele, não. Não precisa. O que nós estamos dizendo, um seja feita a sua vontade, é que a sua vontade seja estabelecida em nós e nós estamos prontos para fazer ela. É isso. Não é uma ideia de, Senhor, faz o que o Senhor quiser. É não, Senhor, vamos fazer. O que o Senhor precisa? O que o Senhor quer de mim? Isso é uma ordem. Seja feita a sua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. A gente tem que parar de tratar Deus como mordomo, mesmo que inconscientemente. Mesmo que inconscientemente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos esse tipo de pessoa. E aí a gente entende. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Até agora nós estamos falando dele. É metade da oração do Pai Nosso, é só sobre ele. Agora a gente começa a falar sobre nós. Pão, perdão e proteção. Amém? Vamos lá. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus supre a necessidade do seu povo e não os seus caprichos. Veja a experiência de Israel. E eu coloquei aqui a experiência de Israel por quê? Porque é simples de perceber. Israel foi um povo que sofreu no Egito. Deus tirou eles do Egito, deu maná, e eles estavam assim, na vida boa. De dia, sombra, de noite, fogo. E sabe o que eles estavam fazendo? Reclamando. E pior do que reclamando, se lembrando do Egito. Ô, gente, lê essa parte, está em números 11. É triste. Um povo que sofreu na mão do Egito falando assim: ai, lá a gente comia carne, né? Nossa, lá a gente dormia nas camas quentinhas. Ô, gente, lá vocês eram escravos. Vocês estão ficando doidos? Ai, gente, no mundo era tão melhor. Eu não sofria tanto. É certeza? Para pensar. Nós fazemos demais, gente. Sabe o que Deus fala para esse povo? Vocês querem carne? Vocês vão comer até enjoar. Até enjoar. E por causa disso ninguém entra na terra também. De raiva. Eles precisavam plantar maná? Não. Eles precisavam só pegar, assim, ó. E no outro dia, tem que fazer? Não. Parecia de novo. Gente, isso aqui é facilidade maior do que essa? Não, nós queremos carne do Egito. Ah, mas vocês eram escravos. Ah, mas era tão gostoso. Gente, é o povo burro. Nossa, Deus do céu, o povo burro. E eu coloco isso para o nosso dia de hoje. O quanto a gente flerta com o mundo quando as coisas estão difíceis. Eu não vou pregar sobre isso não, mas para pensar. O quanto a gente gosta. Gente, nossa, era tão bom
quando eu podia falar palavrão. Nossa, era tão bom quando eu podia ter 7, 8 contatinhos. Nossa, era tão bom, eu tinha tantos amigos, era tão legal, eu ia em tantas festas. É verdade? Então por que você saiu de lá? Alguma coisa tem. Ah, tem um negócio da alma lá, né, de morrer. Tem. Não, tem outro negócio também, eu não era feliz. Eu não confiava em ninguém. Cara, eu não quero voltar para o mundo nem a pau, velho. Nem a pau. E não é eufemismo, não. Eu estou falando com toda a sinceridade do meu coração. Nunca me deu nada de bom. Ah, porque você não soube aproveitar. Graças a Deus eu não soube aproveitar. Graças ao bom Deus eu não soube aproveitar. Perdoa as nossas dívidas. Isso aqui não dá, não. Isso aqui não é na Bíblia, não. Nossa. Chega nessa parte da dor na alma. Porque perdoa as nossas dívidas. Ponto. Não, vírgula. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. A marca do cristão, perdão. Ponto. Agora eu coloquei o ponto. Ponto. É a marca do cristão. José Marbessa, um pastor muito maravilhoso, vai falar que um cristão que perdoa é feliz. E o que não perdoa, não existe. Isso aqui já virou lema na igreja. Não existe. Ah, e o que é perdoar? Corre e descobre. Porque se você não perdoar, você não é perdoado. Corre e descobre. Cara, uma das maiores dificuldades que existem hoje na internet é isso. Cara, tatuagem é pecado? Quer perguntar 1 zilhão de vezes. Ai, como é que é perdão? Ai, eu posso não ficar perto? Ai, eu posso não conviver? Gente, só perdoa. Pelo amor de Deus. Porque você não vai ser perdoado. Jesus, isso é tão importante que terminando a oração do Pai Nosso, ele continua. Porque se vocês perdoarem, vocês vão ser perdoados. Se vocês não perdoar, vocês não vão ser perdoados. Isso é uma marca de quem foi salvo pela graça. A graça é um favor imerecido. Eu não merecia e recebi. Aquele que recebeu a graça, por que não dá-la? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, Jesus ainda nos ajuda. Vamos continuar a leitura? Eu fui lá para Mateus 8, eu não sei por que não, hein? Aqui, ó. Assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma melhor tradução disso é livra-nos do maligno, das obras do maligno, das coisas do maligno. E existe algo mais maligno do que não perdoar? Existe algo mais maligno do que você receber algo, e quando é para você dar menos do que isso, você não dá? Eu não vou ter tempo, mas eu vou falar da palavra dos devedores. Um cara devia muito dinheiro, e o Senhor foi lá e perdoou. Esse mesmo cara, viu um colega dele que devia 10 centavos para ele, falou assim, não vou te perdoar, vai para a cadeia. O que esse senhor fez? Cara, eu te perdoei uma dívida milionária. Você não vai perdoar seu amigo? Então não te perdoa também mais não. É exatamente isso que Deus está falando. E no meio disso tudo, livra-nos do maligno, Deus. Dessa ideia maligna de não perdoar, dessa ideia maligna de viver no mal. Jesus, quando ele vai fazer a oração sacerdotal dele, ele diz, eu não peço que vocês tirem eles do mundo, Deus, mas os livra do maligno. É disso que ele está falando, esse maligno, essa obra de Satanás, cara, é uma das coisas que mais me chama a atenção, principalmente quando eu estou lutando contra o pecado, ou quando foi uma semana que, hoje a vontade de falar palavrão foi gigantesca, eu me lembro disso, que Deus fala em Tiago que não sobreveio sobre vocês tentação que vocês não pudessem suportar. Eu fico doido. Então eu caí num negócio que eu podia suportar? Não me presto, não. Não faz sentido, não. Ô, Jesus. E eu estou correndo, gente. Estou correndo, vai dar certo. Nessa parte da oração, pedimos a presença redentora de Deus. Lucas 22 fala o seguinte. Simão, isso é Jesus falando, tá? Simão, Simão, Satanás pediu a vocês para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, enquanto você se converter, fortaleça os seus irmãos. É disso que ele está falando. Satanás querer nos peneirar como trigo e nós rogarmos a Deus para que Deus nos livre do maligno. As coisas ruins vão vir, velho. As coisas do cotidiano vão vir, as dificuldades, mas em todas elas nós podemos pedir alívio e auxílio do próprio Deus. Tá? E tá, finalizando, Jesus finaliza a oração do Pai Nosso com a sentença, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte é muitas das vezes negligenciada, seja por se tratar de um pedaço discutido na academia como sendo parte ou não dos originais, ou seja pelo fato de que a oração do Pai Nosso foi popularizada pela Igreja Católica não contendo essa frase.
Independente de tudo isso, devemos nos atentar de que ela é uma conclusão apropriada e verdadeira de tudo que foi dito. Sabe por quê? Porque nós só podemos orar a esse Deus e receber esse Deus porque o reino, o poder e a glória pertencem a Ele. É apropriado demais, gente. Nós oramos, não é qualquer coisa. Não é para um pedaço de madeira. Nós não oramos para aquilo que a gente acha que talvez aconteça e exista. Não. Não existe essa aposta aqui. Se Deus não existir, pelo menos eu fui uma pessoa boa. Não existe essa aposta no cristianismo. Ele existe. Ele é gigantesco. E o reino, o poder e a glória é dele. Por isso que nós podemos pedir. Por isso que nós podemos entrar diante do Pai e falar: Senhor, eu vou desabar aqui. Mas antes disso, o Senhor é santo. O Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso. E eu queria finalizar com uma frase que eu gostei muito. Que diz assim: toda a nossa vida cristã depende de uma conversa incessante entre Deus e nós, ou seja, as Escrituras, e nós e Deus, a oração. Sem Bíblia e sem oração, não tem cristianismo, gente. Não tem. Estou com dificuldade de ler minha Bíblia, corre. Estou com dificuldade de perdoar, corre. Estou com dificuldade de orar, corre. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe cristianismo sem oração. Não existe cristianismo sem leitura da Bíblia. Cara, eu posso estar me alongando aqui, mas eu entendo da seguinte forma: muitas das coisas viraram brincadeira no nosso meio que não deviam virar. Como é que está a sua vida com Deus? Não ri, cara. Não ri. Como é que está a sua oração? Você sabe, né? Não trata assim, gente. Grita socorro. Me ajuda, gente. Eu não estou conseguindo orar. Me ajuda, eu não entendo a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso conhecer esse Senhor que me salvou, que me libertou. Quando esse zelo passa, cara. Quando esse zelo passa. Já parei para pensar muito nisso. E quando esse zelo passa? Porque passa. Nós somos humanos. Nós não conseguimos manter a chama acesa, cara. É difícil. Mas ele é presente. Nós não estamos lendo um livro de um autor que escreveu e foi embora. Nós não estamos conversando com as paredes do nosso quarto. Nós estamos conversando com Deus. Nós lemos a Bíblia com o autor do lado. Nós temos todo o auxílio possível. E mais do que isso, Deus deixou a igreja. Deus deixou a igreja, o povo dele. O povo dele falho, pecador, mas que se esforça. Um olhando para o erro do outro, e um olhando para o acerto do outro, e um querendo o bem do outro, um querendo o crescimento do outro. Se você não viveu isso ainda, cara, é a hora. É a hora de orar mais. É a hora de se debruçar, cara. Para finalizar, eu queria falar de mim. Falar que, enquanto eu estava preparando essa pregação, eu percebi que eu estava perdendo muito tempo. Muito tempo. Gastando muito tempo naquilo que eu não precisava gastar. Eu chegava e eu estava cansado. O que isso me impede de orar? No cansaço. No cansaço. Mas Deus não merece isso. Senhor, eu sei que o Senhor não merece isso. Mas eu estou aqui. O que custa eu orar no banho, cara? O que custa eu orar deitado na minha cama? O que custa eu acordar e no meio daquela sonolência toda falar: Senhor, amém. É hoje, Pai. Não custa nada. E por se esquecer dessas coisas pequenas e ficar tentando aparecer para mim mesmo, mostrar que eu sou um cristão de verdade, eu fico esperando o momento certo para orar. O momento certo para ler minha Bíblia. Eu não vou conseguir ler um capítulo todo hoje, então eu não vou ler. Você não vai ler nunca. Vai ler nunca. Vamos ficar de pé? Eu falei demais hoje. Nossa, Pai. Gente, às vezes eu acabo me perdendo nas minhas explicações. Eu acabo não passando tudo que eu quero passar. E essa pregação, toda explicação, está lá no YouTube, Clube do Livro. A SEB, a gente falou sobre isso, sobre oração. E assim, é coisa, de novo, é coisa fácil. Mas o fácil que a gente negligencia. Ninguém sabe orar, gente. Vamos falar a verdade? Ninguém sabe orar. Mas a gente precisa orar. Então, vai sem saber mesmo. Até o dia que a gente descobrir, conta para o outro, conta para o outro. O evangelho é assim. Você descobre um negócio, aí você conta para o outro fala assim: não é assim não. Mas vamos lá para nós ver, senhor. Vai que é. Vai que um dia. E assim, eu oro para que Deus nos dê não só uma igreja bíblica, não só uma igreja amável como é a nossa, mas uma igreja de oração, gente.
O reino de Deus é mais do que só as coisas estão dando certo, está indo tudo bem. É para orar, não importa a situação. Está tudo bem? A gente ora feliz. Está tudo mal? A gente ora chorando. Está tudo mais ou menos? A gente ora mais ou menos. Mas a gente ora. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado por nos ouvir, Deus. Obrigado por se atentar a nós, Deus. Obrigado por ter enviado o seu Filho. Porque Jesus, passando o que nós passamos, vivendo a vida que vivemos, Deus, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe da nossa dificuldade de orar e buscar o Senhor, Deus. Ele sabe da nossa dificuldade de priorizar o Senhor muitas das vezes. Ele conhece a força do mundanismo dentro de nós, Deus. Da preocupação com as coisas do mundo. Eu ouvi de um amigo, Deus, essa semana, que é impossível encher um copo que já está cheio. Nos esvazia, Deus. Esvazia a nossa mente e o nosso coração de tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Deus. Nos esvazia das nossas verdades, Deus, do nosso achismo, dos nossos preconceitos, Deus, das nossas diferenças, Pai. Que hoje seja um dia de recomeço, de repreenchimento, Deus. Que o Senhor possa nos encher dessa vez com a sua vontade, com a sua palavra, com as suas verdades, Deus. Com zelo pelo Senhor, pela sua igreja, pelos irmãos, Pai.